Olá pessoal, Felipe da Smart Planilhas. Nesse vídeo nós vamos aprender a fazer esse gráfico com esses checkbox, onde eu consigo adicionar quais itens eu quero enxergar no meu gráfico. Nesse caso eu quero enxergar o lucro, posso comparar com as unidades vendidas, qual que foi o faturamento. Então vamos criar esse gráfico com base em dados de uma loja de brinquedo. Então eu vou vir aqui para a minha base de dados, onde eu tenho as vendas desde janeiro até dezembro, com a coluna de faturamento, qual que é o lucro, quantas unidades foram vendidas no período. E a primeira coisa que eu preciso fazer é criar um parâmetro para que esses dados sejam exibidos ou ocultos naquele meu gráfico. Então eu vou copiar esse rótulo de coluna aqui e vou passar ele aqui à frente. Vou deixar esses rótulos aqui, né? Faturamento, lucro e unidade. E aí eu vou utilizar o elemento de checkbox. Esse elemento ele fica disponível na guia desenvolvedor. Caso essa guia não esteja habilitada no seu computador, você clica com o botão direito aqui em cima da sua faixa de opção, vem em personalizar, né? E vem aqui na opção de desenvolvedor e marca ela, ok? Deixa com ok, então tá aqui desenvolvedor. Na guia eu vou vir aqui na opção de controles e vou inserir. E nos controles de formulários, nós vamos buscar esse item aqui que é caixa de seleção. Observe que você tem duas áreas, controle de formulário e os controles do ActiveX. Usa a parte de cima, tá? Que não precisa de código no Visual Basic. Então eu vou clicar aqui e vou só desenhar ele aqui na minha planilha. Observe que ele trouxe essa caixa. Aqui eu vou renomear essa opção aqui como faturamento. E vou copiar ele aqui para a gente usar um para o lucro. Vamos deixar um para o lucro. E vamos deixar um também para a quantidade de unidades. Agora o próximo passo é nós verificarmos se isso está marcado ou desmarcado. Isso o Excel utiliza a informação verdadeiro ou falso, tá? Então eu vou clicar com o botão direito, vou vir aqui em formatar controle e vou vir aqui no vínculo de célula e vou selecionar um local onde ele possa informar. Eu vou escolher adicionar isso em cima aqui do rótulo do faturamento, vou confirmar aqui com um OK. E se eu marcar como verdadeiro, observe que ele adicionou aqui em cima a palavra verdadeiro. Se eu desmarcar, ele vai marcar a palavra falso. A mesma coisa eu vou fazer com os demais botões. Vou vir aqui vincular agora a essa célula do lucro e a unidade. Vamos vincular aqui a célula de unidades. E se eu marcar, agora ficou comunicando com as colunas, né? E agora nós precisamos fazer alguma forma com que o Excel traga a informação para essa coluna toda vez que for verdadeiro e quando eu marcar como falso, essa informação saia daqui. Existem várias formas de você fazer isso. Eu escolhi utilizar a função desloque, que eu acho que fica mais fácil. Então eu vou colocar aqui desloque, né? Vamos fazer um deslocamento de dados, onde a minha referência para essa coluna vai ser a coluna de faturamento. Ponto e vírgula, ele pergunta se eu quero mover alguma linha ou alguma coluna, eu vou deixar como 0, tá? Esses dois parâmetros. A altura eu vou deixar como 12, porque são 12 meses, né, de altura, ponto e vírgula, e a largura é uma única coluna. Vou fechar o parênteses aqui, vou dar um Enter, ele carregou para mim todos os valores de faturamento, ele bagunçou aqui um pouco a formatação, eu posso selecionar e formatar aqui como moeda, da forma que está aqui na original. E quando eu marco o faturamento como falso, ele trouxe da mesma forma. Mas o que faltou aqui então, né? Eu preciso adicionar uma função C para verificar se aqui é falso ou verdadeiro. Então eu vou colocar aqui C, abro o parênteses. Se esse valor aqui acima for igual a verdadeiro, olha só, verdadeiro, você pode digitar nesse caso sem aspas duplas, porque ela é uma palavra dentro do Excel que pertence a fórmulas, verdadeiro ou falso. Então não tem problema digitar fora da aspa duplas. Vou dar um ponto e vírgula, então se esse valor for verdadeiro, então eu faço a fórmula do desloque. Caso contrário, eu simplesmente retorno o valor vazio. Vou abrir e fechar aqui uma aspa dupla para representar um valor vazio. Vou fechar com parênteses, vou dar um Enter. E aí sim, olha que legal. Falso, não trouxe nada. Verdadeiro, ele carrega o intervalo de dados. Agora é só eu copiar essa fórmula e colar para as demais colunas. Vou colar aqui, vou colar aqui. Então, se eu marcar o lucro, ele trouxe o lucro. Se eu marcar as unidades, ele me traz a quantidade de unidades. Só que a unidades ele está formatando como um valor monetário, né? Vamos deixar aqui como geral. Aqui, ó, adicionei como geral. Pessoal, se você tem dúvida na utilização da função desloque, eu vou deixar na descrição desse vídeo também um vídeo que nós fizemos explicando bem certinho como é que funciona essa função, tá ok?
Então, agora que eu consigo manipular quais valores vêm para minha tabela ou não, eu vou simplesmente ir para o gráfico. Para fazer o gráfico, eu vou selecionar esse meu intervalo e vou inserir aqui um gráfico de barras mesmo, tá? Vamos adicionar ele aqui mais para baixo, para nós podermos trabalhar a formatação dele. Aqui ele ficou com o valor de 1, 2, 3 até 12, né? Nesse caso eu vou vir aqui em selecionar dados e vou editar o rótulo do eixo horizontal para ele pegar janeiro, dezembro, para ficar mais informativo o nosso gráfico para o nosso cliente. Confirmo com OK. Agora eu tenho aqui os meses aqui abaixo, né? Vou dar uma cor a esse meu gráfico, vou pintar aqui numa cor cinza. E eu vou trazer agora esses botões para a área do meu gráfico. Só que se eu arrastar direto aqui e soltar, ó, observe que ele está entrando atrás do gráfico, tá? Então eu vou colocar ele aqui bem na interseção para a gente poder enxergar. Eu vou clicar com o botão direito, vou vir em ordem e trazer para frente. E agora ele está numa posição à frente do meu gráfico, tá? É importante fazer isso, pessoal. Antes de eu trazer os demais, eu também vou inserir aqui uma forma, né? um fundo, para que a gente possa representar as cores do gráfico. Olha só, eu trouxe uma forma, carreguei aqui em cima e agora esse elemento eu vou colocar em cima da forma. E novamente ele está entrando atrás, tá? Então nós vamos trazer para frente aqui de novo, olha só. Vou vir aqui na ordem e trazer para frente. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu não vou utilizar essa informação do faturamento aqui da legenda, né? Eu vou remover e vou deixar uma legenda dinâmica com essa informação do box aqui. Então eu vou só organizar ele aqui melhor. Aqui eu faço essa organização e eu posso então só vou formatar, remover essa borda, deixar sem contorno e vou copiar essa informação aqui para o lado e mais uma cópia para a última unidade. Só vou aumentar aqui um pouquinho. Vou deixar esses três elementos como se fossem a legenda, mas porém de forma dinâmica. Nosso título te joga para cá, por aqui, loja de brinquedos. E agora eu vou trazer os demais botões, lembrando sempre de trazer a ordem para frente e posicionar eles aqui, ó. Isso aqui também. Se você clicar direto no botão, ele vai ficar marcando e desmarcando. Você pode clicar com o direito e pegar aqui a seleção, tá? Eu vou arrastar aqui para cima, botão direito, ordenar, trazer para frente e posicionar no meu gráfico. Agora o azul eu mantenho aqui essa informação. O lucro eu vou deixar ele na cor do laranja, que é o que está sendo representado ali dentro do meu gráfico. E a unidade eu posso trazer aqui um cinza mais escuro, que é o que também está sendo representado no gráfico. Olha só, ele trouxe todos, porém, olha só que detalhe que tem aqui, ó. Quando a gente marca a unidade, ela é muito baixa a informação comparada a valores, né? Então, nós podemos clicar com o botão direito aqui e vir em alterar tipo de gráfico. Vou vir na opção de combinações e aqui tem lucro, faturamento, lucro e unidade. Eu vou deixar a unidade, né, como uma linha e vou pedir para trabalhar com o eixo secundário. Então ele vai criar um eixo aqui na minha direita só para a unidade e a gente consegue comparar melhor devido à proporção dos dados, né? Vou confirmar com OK. Olha só, ele criou aqui uma escala só para unidades e ela ficou mais próxima aqui do tamanho dos valores monetários. Então, se eu marcar aqui agora o faturamento, eu tenho aqui em azul o faturamento, em laranja o lucro e a linha representando as unidades vendidas. E a gente consegue fazer comparação. Quero comparar só lucro e faturamento, desmarca as unidades. Quero trazer somente as unidades, olha só, ele traz aqui a linha. Quero adicionar o lucro. E aí você vai brincando, pode adicionar outras variáveis, outros botões dentro do seu gráfico. Certo, pessoal? Se você gostou desse vídeo, deixa like, compartilha. Também na descrição do vídeo tem o nosso curso de Excel completo para você dominar todas essas técnicas e muito mais dentro do nosso curso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.